Ela limpava o chão ajoelhada, enquanto os convidados da festa passavam por ela como se fosse invisível. Mas ele viu a forma como ela desviava o olhar, viu as mãos trêmulas, viu o mundo esmagando alguém que só queria existir. Ela era virgem, inocente. Trabalhava como faxineira para sustentar a mãe doente. Ele, um milionário viúvo que não sorriu desde a morte da esposa. Mas naquela noite, um gesto, um olhar e um segredo sussurrado no escuro mudariam tudo. Uma jovem que nunca conheceu o amor. Um homem que acreditava que o amor tinha morrido junto com a esposa. E uma noite que acendeu uma chama que ninguém mais conseguiu apagar. Curta se você acredita que amor verdadeiro pode nascer onde ninguém espera. Comente, você já se sentiu invisível até alguém te enxergar de verdade? O salão principal da mansão Montenegro brilhava como as estrelas naquela noite de gala. Os lustres de cristal derramavam sua luz dourada sobre vestidos de seda e ternos impecáveis, enquanto Letícia esfregava discretamente uma mancha persistente no piso de mármore. Suas mãos trêmulas apertavam o pano úmido com força excessiva, tentando ignorar os olhares de desdém que as outras funcionárias lhe lançavam por causa do uniforme manchado, o único que possuía. "Olha só a princesa dos trapos", sussurrou Marina, a governanta veterana, passando por ela com uma bandeja de taças vazias. "Nem para manter o uniforme limpo essa aí serve." Letícia engoliu em seco, sentindo as lágrimas ardendo nos olhos. Não podia chorar. Não ali, não agora. Sua mãe precisava dos remédios. E este emprego era tudo que tinha. 20 anos de idade e uma responsabilidade grande demais pesando em seus ombros delicados. O burburinho da festa crescia ao seu redor. Risos elegantes, tilintar de taças, música, suave flutuando no ar perfumado. Era como se existissem dois mundos completamente diferentes, ocupando o mesmo espaço, um de luz e outro de sombras, onde ela se escondia. "Senhorita!" A voz grave e aveludada a pegou de surpresa. "Há uma taça quebrada perto da escada principal." Letícia levantou os olhos, encontrando o olhar penetrante de Alexandre Montenegro. Seu coração falhou uma batida. O dono da mansão, o homem mais poderoso da cidade, estava falando diretamente com ela. Seus olhos verdes, marcados por uma tristeza antiga, a fitavam com uma intensidade desconcertante. Sim, senhor." Ela se levantou apressadamente, quase tropeçando no próprio balde. "Vou limpar agora mesmo." Enquanto se afastava, sentiu o peso daquele olhar em suas costas. Alexandre Montenegro, o viúvo que não sorria, o empresário que transformava tudo que tocava em ouro. Os rumores sobre ele corriam soltos pelos corredores da mansão, como perder a esposa há 3 anos em um acidente trágico, como se tornara ainda mais recluso e frio desde então. Na escada, Letícia encontrou os cacos de cristal espalhados. Ajoelhou-se novamente, recolhendo cada fragmento com cuidado meticuloso. Suas mãos pequenas e calejadas pelo trabalho moviam-se com uma delicadeza que chamou a atenção de algumas convidadas próximas. "Essa gente não tem jeito", comentou uma senhora de colar de pérolas. "Olha como se arrasta no chão, igual um animal." O comentário cruel cortou o ar como uma navalha, mas Letícia manteve os olhos baixos, focados em sua tarefa. Era assim que tinha aprendido a sobreviver, sendo invisível, calada, eficiente. Desde que começara a trabalhar aos 16 anos para sustentar a mãe doente, tinha se especializado na arte de não ser notada. Mas naquela noite, algo estava diferente. Porque toda vez que erguia discretamente o olhar, encontrava os olhos verdes de Alexandre Montenegro a observando de algum canto do salão.
Não era um olhar de julgamento ou desprezo, era algo mais profundo, como se ele estivesse realmente a vendo pela primeira vez. Um arrepio involuntário percorreu sua espinha quando, ao terminar de limpar os cacos, seus dedos roçaram acidentalmente o sapato italiano dele. Alexandre estava parado ao pé da escada, as mãos nos bolsos do terno impecável, observando-a com uma expressão indecifrável. Desculpe, senhor, ela murmurou, recuando um passo. Você se machucou? A pergunta dele a pegou desprevenida. Sua voz tinha um tom de genuína preocupação. Não, senhor. Estou acostumada com cacos de vidro. Um músculo se contraiu no maxilar dele. Ninguém deveria se acostumar com cacos de vidro, senhorita. Letícia. Ela completou num sussurro. Mas não precisa se preocupar comigo, senhor Montenegro. Eu sei meu lugar. Algo escureceu no olhar dele com essas palavras. Alexandre deu um passo à frente e, por um momento insano, Letícia pensou que ele iria tocá-la. Mas então, uma risada estridente cortou o ar e o momento se quebrou como mais um caco de cristal. Alexandre, querido. Uma mulher deslumbrante em um vestido vermelho se aproximou, entrelaçando seu braço ao dele. Não acredito que você está perdendo tempo com a criadagem quando tem tantos convidados importantes para entreter. Letícia aproveitou a distração para escapar, seu coração batendo descompassado. Refugiou-se na cozinha, onde o caos de pratos e talheres sujos a esperava. Ali era seu reino, entre as pilhas de louça e o cheiro de detergente. Ali ninguém a olhava duas vezes, ninguém percebia como suas mãos tremiam ou como sua respiração estava irregular. Mas mesmo enquanto mergulhava os braços na água quente e ensaboada, não conseguia esquecer o olhar de Alexandre Montenegro. A forma como ele tinha falado com ela, como se ela fosse mais do que apenas mais uma empregada descartável. Como se ela fosse alguém. Letícia! A voz estridente de Marina a arrancou de seus devaneios. Pare de sonhar acordada e venha ajudar. Com as bandejas, a festa ainda não acabou, sabia? Ela secou as mãos rapidamente no avental manchado e voltou para o salão. A noite ainda seria longa e havia muito trabalho a ser feito, mas algo tinha mudado irrevogavelmente naquela noite, porque pela primeira vez em sua vida, Letícia tinha sido vista, realmente vista. E enquanto caminhava entre os convidados elegantes com sua bandeja de canapés, sentia o peso daquele olhar verde a seguindo. Alexandre Montenegro estava parado perto de uma das janelas enormes, uma taça intocada na mão, observando-a com uma intensidade que fazia seu coração disparar. Naquela noite, enquanto limpava sozinha o salão após a festa, encontrou algo inusitado sob uma das mesas. Uma rosa vermelha, ainda perfeitamente fresca, como se tivesse sido deixada ali de propósito. Ao seu lado, um cartão com apenas 2 palavras escritas em uma caligrafia elegante. Eu vejo. Letícia guardou a rosa e o cartão no bolso do uniforme manchado, suas mãos tremendo levemente. E pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se sorrir. Um sorriso pequeno e secreto, guardado apenas para si mesma. Porque naquela noite, ela não era mais invisível. Naquela noite, pela primeira vez, alguém tinha realmente a enxergado através de todas as suas camadas de silêncio e resignação. E esse alguém era o homem mais inalcançável que ela já conhecera. O que Letícia não sabia, enquanto guardava aquela rosa com tanto cuidado, era que sua vida estava prestes a mudar completamente. Porque Alexandre Montenegro não era um homem que fazia as coisas pela metade. E agora que tinha realmente a visto, não conseguiria mais desviar o olhar. A lua crescente brilhava no céu quando ela finalmente deixou a mansão naquela noite, caminhando para o ponto de ônibus com passos cansados, mas leves. A rosa estava segura em seu bolso, seu perfume suave, misturando-se com o cheiro de produtos de limpeza que impregnava suas roupas. E nas sombras da mansão,
Uma silhueta masculina a observava partir, um copo de uísque intocado na mão, e pensamentos perigosamente tentadores na mente, porque Alexandre Montenegro tinha reconhecido em Letícia algo que há muito tempo não via, uma alma pura em um mundo corrompido. Isso o assustava e fascinava em igual medida. A noite acabou, mas algo apenas começava. Algo que mudaria para sempre o destino de uma faxineira invisível e um milionário que não sorria. Algo que provaria que o amor verdadeiro não conhece barreiras de classe social ou preconceito. Algo que começou com um simples olhar, uma rosa vermelha e duas palavras escritas em um cartão. O amanhecer chegou cinzento e frio na mansão Montenegro, mas Letícia já estava em seu posto desde as primeiras horas da madrugada. Suas mãos ágeis organizavam a prataria do café da manhã, enquanto sua mente vagava para a rosa guardada em casa, cuidadosamente colocada em um copo com água sobre sua mesa de cabeceira simples. O som de passos firmes no corredor fez seu coração saltar. Alexandre Montenegro emergiu na sala de jantar, impecável em seu terno grafite, o semblante tão austero quanto as paredes seculares da mansão. Seus olhos verdes varreram o ambiente até encontrarem os dela. E por um breve momento, Letícia jurou ver algo suavizar naquele rosto marcado pela perda. "Bom dia, senhor Montenegro", ela murmurou, baixando o olhar para a bandeja que segurava. Ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, caminhou até a janela francesa, observando o jardim ainda coberto pela névoa matinal. "O café está mais forte hoje", comentou finalmente, sua voz grave preenchendo o silêncio. "Percebi que o senhor sempre deixa metade da xícara." Letícia respondeu antes que pudesse se conter. Imediatamente, sentiu o rosto queimar. Não deveria estar prestando tanta atenção nos hábitos dele. Alexandre virou-se lentamente, uma sobrancelha arqueada. "Você é observadora, Letícia." A forma como ele pronunciou seu nome, como se saboreasse cada sílaba, fez um arrepio percorrer sua espinha. Mas antes que pudesse responder, Marina irrompeu na sala. "Senhor Montenegro, sua agenda do dia está..." A governanta parou ao ver Letícia, seus olhos se estreitando. "O que você ainda está fazendo aqui? As janelas da biblioteca precisam ser limpas." Letícia apressou-se em sair, sentindo o peso do olhar de Alexandre em suas costas. Na biblioteca, enquanto subia na escada para alcançar os vitrais superiores, permitiu-se pensar no bilhete da noite anterior. "Eu vejo." Duas palavras que haviam mudado algo fundamental dentro dela. As horas se arrastavam enquanto ela mergulhava em sua rotina. Limpar, organizar, passar despercebida. Mas agora havia uma diferença. Sempre que cruzava com Alexandre pelos corredores, havia aquele momento de reconhecimento silencioso. Um olhar que durava um segundo a mais do que deveria. Foi durante a tarde que aconteceu. Letícia estava guardando produtos de limpeza na despensa quando as lágrimas finalmente vieram. O telefonema do hospital ainda ecoava em seus ouvidos. Sua mãe precisaria de mais exames, mais medicamentos, mais dinheiro que ela não tinha. Encostada entre vassouras e baldes, deixou o choro silencioso sacudir seus ombros. Estava tão absorta em sua dor que não ouviu a porta abrir. Não percebeu a presença dele até que sua sombra a envolveu. Alexandre Montenegro estava parado na entrada da despensa, os olhos fixos nela com uma intensidade que cortava o ar. Por um momento terrível, ninguém se moveu. Então, sem dizer uma palavra, ele tirou um lenço do bolso e estendeu para ela. "Senhor, eu..." Letícia tentou se recompor, mortificada por ter sido pega em um momento tão vulnerável. "Não se desculpe", ele cortou, sua voz mais suave do que ela jamais tinha ouvido. "Nem sempre precisamos ser fortes." A ironia daquelas palavras vindas dele, o homem que carregava sua própria dor como uma armadura, não passou despercebida.
Letícia aceitou o lenço, notando o monograma AM bordado no canto. Minha mãe, ela explicou em um sussurro. Ela está doente e eu não... Quanto? A pergunta dele foi direta, seus olhos verdes nunca deixando os dela. Não. Letícia recuou um passo, chocada. Não posso aceitar dinheiro do senhor. Não é... Não seria... Um fantasma de sorriso tocou os lábios dele, tão rápido que ela poderia ter imaginado. Então aceite um aumento. Você trabalha mais que qualquer pessoa nesta casa. Antes que ela pudesse protestar novamente, ele se virou para sair. Mas parou na porta, olhando por sobre o ombro. E Letícia, aquele uniforme manchado. Há outros, novos no almoxarifado. É seu direito ter um uniforme adequado. Ela ficou parada muito tempo depois que ele saiu, o lenço fino ainda em suas mãos, sentindo o perfume discreto e masculino que emanava do tecido. Naquela noite, ao voltar para a casa, encontrou um envelope em seu armário. Dentro, além do aviso de aumento, havia uma chave do almoxarifado e outro bilhete na mesma caligrafia elegante. Sua dignidade não é negociável. Os dias que se seguiram trouxeram uma nova rotina. Letícia, agora com uniformes novos e impecáveis, começou a notar pequenas mudanças. Alexandre passava mais tempo na biblioteca quando ela estava limpando. Às vezes, pegava-o observando-a trabalhar com uma expressão pensativa que ela não conseguia decifrar. Uma manhã, enquanto ela organizava os livros, ele quebrou o silêncio costumeiro. Você gosta de ler, Letícia? Ela hesitou, suas mãos pairando sobre uma edição antiga de Jane Austen. Sempre que posso, senhor, mas não tenho muito tempo. Leve este, ele disse, pegando o livro que ela estava admirando e estendendo em sua direção. É uma boa história sobre preconceitos e primeiras impressões. O gesto a pegou desprevenida. Mas, senhor, eu não posso... Você pode, ele cortou suavemente. E deve. Conhecimento não deveria ter barreiras. Naquela noite, enquanto lia a luz fraca de seu abajur, Letícia encontrou uma flor prensada entre as páginas, uma orquídea branca, delicada e perfeita. Seu coração acelerou ao lembrar que havia um orquidário na estufa da mansão, o lugar preferido da falecida senhora. Montenegro, os rumores sobre a esposa morta de Alexandre corriam soltos pelos corredores. Como ela era linda e refinada, como completava perfeitamente o mundo dele, como sua morte repentina o tinha transformado em uma sombra do homem que costumava ser. Ele não sorri desde que ela partiu. Marina tinha comentado uma vez. É como se tivesse morrido junto com ela. Mas Letícia tinha começado a ver além da máscara de frieza. Nos pequenos gestos, um bom dia murmurado, um olhar demorado, uma flor deixada estrategicamente em seu caminho. Era como se lentamente algo estivesse descongelando naquele coração endurecido pela perda. Uma tarde, enquanto limpava o escritório dele, Letícia encontrou uma fotografia caída atrás da escrivaninha. Nela, um Alexandre mais jovem sorria, abertamente, abraçado a uma mulher deslumbrante em um vestido de noiva. Seu coração apertou ao ver tanta felicidade congelada no tempo. Ela adorava orquídeas. A voz dele soou atrás dela, fazendo-a quase derrubar a foto. E livros de Jane Austen. Letícia virou-se mortificada. Me desculpe, senhor, eu não deveria... Está tudo bem. Ele se aproximou, pegando a fotografia de suas mãos trêmulas. Seus dedos se roçaram no processo, enviando faíscas elétricas por sua pele. Sabe o que é mais difícil, Letícia? Não é a saudade, é o medo de estar traindo sua memória ao sentir algo novo. O ar entre eles ficou denso, carregado de significados não ditos. Letícia podia ouvir seu próprio coração batendo nas orelhas, consciente da proximidade dele, do calor que emanava de seu corpo. Às vezes, ela sussurrou, reunindo coragem que não sabia possuir.
Honramos melhor as pessoas que perdemos quando permitimos que seu amor nos ensine a amar de novo. Alexandre a encarou como se a visse pela primeira vez. Sua mão subiu lentamente, pairando a centímetros do rosto dela, como se quisesse tocá-la, mas não ousasse. O momento se estendeu, elétrico e perigoso. Então o telefone tocou, estilhaçando a bolha de intimidade. Ele recuou um passo, sua máscara de frieza voltando ao lugar. Obrigado por arrumar o escritório, Letícia. Pode se retirar. Ela saiu apressadamente, seu coração ainda trovejando no peito. Naquela noite, ao deixar a mansão, encontrou outra rosa em seu armário. Mas desta vez, o bilhete dizia algo diferente. Você me faz querer acreditar em recomeços. E assim, entre olhares roubados e gestos silenciosos, algo estava nascendo. Algo que assustava e fascinava ambos em igual medida. Porque Alexandre Montenegro, o homem que não sorria, estava lentamente aprendendo a ver cores em seu mundo cinzento novamente. E Letícia, a faxineira invisível, estava descobrindo que às vezes os contos de fadas começam não com um beijo, mas com um olhar que atravessa todas as barreiras sociais e encontra a alma por trás das aparências. Às vezes, o gesto mais simples vem de quem menos esperamos, e é exatamente ele que nos faz florescer por dentro. Se você já recebeu algo pequeno, um olhar, uma palavra, um silêncio que te acolheu, e isso mudou o seu dia. No primeiro comentário fixado, tem um e-book feito para você. Histórias de amor que começam devagar, mas curam como ninguém. Vai lá, leia com o coração aberto. E depois me conta, qual página fez brotar sua primeira lágrima? O convite pegou Letícia completamente desprevenida naquela manhã de outono. Ela estava terminando de limpar as janelas da sala principal quando a voz de Alexandre soou atrás dela, grave e inesperadamente suave. Preciso que você arrume minha biblioteca pessoal hoje à noite. Ela se virou lentamente, o coração aos saltos. A biblioteca pessoal era o santuário dele, um lugar onde nem mesmo Marina tinha permissão para entrar. Era onde Alexandre passava suas noites solitárias, cercado por memórias e silêncio. Sua biblioteca pessoal, senhor? Letícia repetiu, incerta se tinha ouvido corretamente. Ele assentiu, seus olhos verdes estudando-a com uma intensidade que fez seu estômago dar voltas. Às 8, depois que todos já tiverem ido embora, o dia se arrastou numa tortura de expectativa. Letícia tentava não criar esperanças, dizendo a si mesma que era apenas mais uma tarefa doméstica. Mas suas mãos tremiam cada vez que olhava para o relógio, e seu coração disparava a cada vez que ouvia passos no corredor. Quando finalmente chegou à porta da biblioteca particular, precisou respirar fundo várias vezes antes de bater. A voz dele soou imediatamente. Entre. O ambiente que a recebeu era diferente de tudo que já tinha visto na mansão. Enquanto a biblioteca principal era toda grandiosidade e ostentação, este espaço era íntimo e acolhedor. Estantes de mogno, do chão ao teto, abraçavam as paredes, repletas de livros que pareciam ter sido realmente lidos e amados. Uma lareira crepitava suavemente, lançando sombras dançantes nas poltronas de couro. E ali, de pé, junto à janela, estava Alexandre Montenegro. Ele tinha tirado o paletó e afrouxado a gravata, uma visão tão íntima que fez Letícia corar. Você gosta de café, Letícia? A pergunta a pegou de surpresa. Sim, senhor. Então me acompanhe. Ele gesticulou para uma mesinha onde um bule fumegante e 2 xícaras de porcelana fina aguardavam. E, por favor, quando estivermos sozinhos, me chame de Alexandre. Ela sentiu as pernas tremerem ao se aproximar. Isso não era normal. Não era apropriado. Patrões não tomavam café com empregadas em suas bibliotecas particulares no meio da noite.
Sente-se. Ele indicou uma das poltronas. Quando ela hesitou, um meio sorriso surgiu no canto de seus lábios. Não é um pedido difícil, é? Letícia afundou no couro macio, sentindo-se deslocada em seu uniforme simples. Alexandre serviu o café em ambas as xícaras, um gesto tão surreal que ela teve que se beliscar discretamente para ter certeza de que não estava sonhando. Por que você nunca terminou os estudos? A pergunta dele foi direta, seus olhos fixos nela por cima da xícara. Ela engoliu em seco. Como o senhor... Alexandre. Ele corrigiu suavemente. Como você sabe disso? Eu pesquisei sobre você. Ele colocou a xícara na mesa, inclinando-se ligeiramente para a frente. Sei que era uma aluna brilhante, que abandonou o último ano do ensino médio quando seu pai faleceu, que desde então tem sido o único suporte de sua mãe. O café, de repente, pareceu amargo em sua boca. Não havia escolha. Alguém precisava pagar as contas. Sempre há escolha, Letícia. Sua voz estava carregada de algo que parecia arrependimento. Eu também fiz as minhas, algumas certas, outras... Ele pausou, seu olhar vagando para uma fotografia na parede. Sua falecida esposa sorria da moldura dourada. Você a amava muito. Letícia sussurrou. Não uma pergunta, mas uma constatação. Amava. Ele se levantou abruptamente, caminhando até a estante mais próxima. Mas amor... Amor é uma coisa estranha, não é? Às vezes nos prende ao passado. Às vezes... Ele se virou para encará-la, seus olhos intensos na luz bruxuleante da lareira. Às vezes nos empurra inexoravelmente para o futuro. O ar entre eles ficou carregado de eletricidade. Letícia podia ouvir seu próprio coração batendo nas orelhas, consciente de cada respiração, cada movimento. Por que me chamou aqui esta noite? Ela finalmente encontrou coragem para perguntar. Alexandre deu 2 passos em sua direção, parando a uma distância perigosamente próxima. Porque você me intriga, Letícia. Sua força silenciosa, sua dignidade mesmo quando todos tentam diminuí-la. Sua bondade que sobrevive apesar de tudo. Ela se levantou também, suas pernas bambas. Não sou nada disso, sou apenas uma faxineira. Ele completou, sua voz quase um sussurro. É assim que se vê? É o que sou. Não. Ele deu mais um passo à frente, eliminando quase todo o espaço entre eles. Você é muito mais. É a primeira pessoa em 3 anos que me fez querer... Querer o quê? Ela mal conseguia respirar, viver novamente. O tempo pareceu congelar. Eles estavam próximos demais agora. O calor do corpo dele envolvendo-a como uma manta invisível. Letícia podia sentir seu perfume masculino. Podia ver as pequenas linhas de expressão ao redor de seus olhos, os fios grisalhos nas têmporas que o tornavam ainda mais atraente. Isso é loucura, ela murmurou, mas não se afastou. Talvez. Sua mão subiu lentamente, dedos roçando a face dela com uma delicadeza que fez seus joelhos fraquejarem. Ou talvez seja a única coisa que faça sentido. Um trovão ribombou ao longe, fazendo-a saltar. Ela não tinha percebido que estava chovendo. As gotas batiam furiosamente contra as janelas agora, como se o próprio céu compartilhasse da turbulência em seu coração. Eu deveria ir, ela disse, mas sua voz não carregava convicção. Deveria. Os dedos dele deslizaram para seu pescoço, provocando arrepios por todo o seu corpo. É isso que realmente quer, Letícia? Não, não era. E ambos sabiam disso. Alexandre. Seu nome escapou como uma prece de seus lábios. Diga que não sente isso também, ele murmurou, sua testa quase encostando na dela. Diga que não percebe essa força nos puxando um para o outro. Diga que não sonha comigo como eu tenho sonhado com você. As palavras dela ficaram presas na garganta. Como poderia negar quando cada fibra de seu ser gritava por ele? Quando cada noite era povoada por sonhos, com seus olhos verdes, com suas mãos fortes, com sua voz que fazia seu corpo inteiro vibrar? Eu nunca...
Ela começou, sua voz tremendo. Nunca estive com ninguém assim. Algo escureceu no olhar dele. Uma mistura de desejo e proteção que fez seu coração falhar uma batida. Eu sei, ele respondeu suavemente. Consigo ver sua inocência, Letícia. É uma das coisas que mais me fascina em você. A chuva aumentou lá fora, mas eles mal notavam. Estavam presos em sua própria bolha de tempo, onde o mundo exterior não existia, onde não havia patrão e empregada, rico e pobre, passado e futuro. Apenas dois corações batendo no mesmo ritmo desesperado. Não quero ser apenas mais uma em sua vida, ela confessou, as palavras escapando antes que pudesse contê-las. Alexandre segurou seu rosto com ambas as mãos agora, seus olhos queimando nos dela. Você nunca seria apenas mais uma, Letícia. Você é a única que conseguiu atravessar todas as minhas barreiras, a única que me fez sentir vivo novamente. E então, com a tempestade rugindo lá fora e o fogo crepitando na lareira, ele a beijou. Foi um beijo gentil a princípio, quase reverente, como se ele estivesse saboreando cada segundo. Mas quando ela suspirou contra seus lábios, algo pareceu se quebrar dentro dele. Suas mãos deslizaram para sua cintura, puxando-a para mais perto, enquanto o beijo se aprofundava com uma intensidade que a deixou tonta. Letícia se agarrou aos ombros dele, sentindo-se flutuar e afundar ao mesmo tempo. Quando finalmente se separaram, ofegantes, ela percebeu que estava tremendo, não de medo, mas de uma emoção tão profunda que ameaçava transbordar. Você está bem? Ele perguntou, sua voz rouca, Thumbs acariciando suavemente suas bochechas. Nunca estive melhor, ela respondeu com sinceridade. Um relâmpago iluminou a biblioteca, destacando o brilho nos olhos dele. Fique comigo esta noite, Alexandre murmurou contra seus lábios. Não como minha funcionária, não como uma obrigação, mas porque você quer. Porque nós dois queremos. Letícia sabia que deveria recusar, que deveria manter as barreiras que a sociedade impunha. Mas como poderia, quando seu coração já tinha feito sua escolha muito tempo atrás? Sim, ela sussurrou, e viu o rosto dele se iluminar com algo que parecia perigosamente com felicidade. A tempestade continuava lá fora, mas dentro da biblioteca particular de Alexandre Montenegro, duas almas solitárias finalmente encontravam seu porto seguro. Enquanto ele a beijava novamente, com uma paixão que apagava todas as dúvidas, Letícia soube que sua vida nunca mais seria a mesma, porque algumas vezes o amor chega silenciosamente, como uma rosa deixada em um armário. E outras vezes ele explode como uma tempestade, varrendo tudo em seu caminho e deixando apenas a verdade nua e crua, que o coração não conhece barreiras sociais, que a alma não se importa com contas bancárias e que, às vezes, o maior ato de coragem é simplesmente se permitir amar. A escuridão desceu sobre a mansão Montenegro quando um relâmpago poderoso cortou o céu, mergulhando tudo em um breu profundo. O silêncio repentino do sistema elétrico ecoou pelos corredores vazios, mas na biblioteca particular, Letícia mal notou a mudança. Seu mundo já estava reduzido aos braços de Alexandre, ao calor de seus beijos, à sensação vertiginosa de estar finalmente onde sempre deveria ter estado. Espere, ele sussurrou contra seus lábios, afastando-se apenas o suficiente para acender algumas velas antigas que descansavam sobre a lareira. A luz dourada dançou sobre sua pele, criando sombras que o tornavam ainda mais irresistível. Você está tremendo. Alexandre observou suavemente, voltando para ela. Não é de medo, Letícia respondeu, sua voz pouco mais que um sussurro. É de antecipação, ele completou, seus dedos traçando uma linha delicada em seu rosto. Desejo, tudo, ela admitiu corando intensamente.
Alexandre a puxou para mais perto, seus olhos verdes brilhando na luz das velas com uma intensidade quase predatória. Você não tem ideia do que faz comigo, tem? Como me sinto quando você entra em uma sala? Como seu perfume simples me persegue pelos corredores? Suas palavras enviaram arrepios por toda a sua espinha. Eu pensei que estava imaginando coisas, que estava vendo sinais onde não existiam. Oh não, minha doce Letícia. Seus lábios roçaram seu pescoço, fazendo-a ofegar. Cada olhar, cada momento, cada gesto, tudo foi real, tão real que me assustava. A chuva castigava as janelas enquanto suas mãos exploravam territórios nunca antes tocados. Letícia sentia como se estivesse flutuando e afundando ao mesmo tempo, perdida nas sensações que Alexandre despertava em seu corpo inexperiente. Nunca ela ofegou quando ele encontrou um ponto particularmente sensível em seu pescoço. Nunca estive assim com ninguém. Alexandre parou, segurando seu rosto entre as mãos. Eu sei, meu amor, e prometo ser gentil. Prometo fazer desta noite algo que você nunca esquecerá. Suas palavras, carregadas de promessa e devoção, fizeram lágrimas brotarem em seus olhos. Por que eu, entre todas as mulheres do seu mundo, por que escolheu justamente a faxineira? Porque você é real, ele respondeu sem hesitar. Enquanto todas elas são máscaras e pretensões, você é pura verdade. Sua força não vem de joias ou sobrenomes, vem do seu coração. Um trovão particularmente forte fez as janelas estremecerem. Alexandre a conduziu até o sofá de couro próximo à lareira, sentando-a em seu colo com uma delicadeza que fez seu coração derreter. Deixe-me amar você, ele murmurou contra seus lábios. Deixe-me mostrar como é ser adorada da forma que você merece. Letícia respondeu, entrelaçando seus dedos nos cabelos dele e o puxando para um beijo profundo. Suas últimas barreiras caíram uma a uma, como pétalas de rosa ao vento, enquanto Alexandre a despia com uma reverência quase religiosa. Você é linda, ele sussurrou, seus olhos percorrendo cada centímetro de pele exposta. Tão perfeita. Ela deveria se sentir envergonhada, exposta assim à luz tremulante das velas. Mas o olhar de Alexandre continha tanto amor, tanto desejo genuíno, que ela se sentiu a mulher mais bonita do mundo. Suas mãos grandes e quentes exploraram seu corpo com uma mistura de urgência e gentileza que a deixou ofegante. Cada toque era uma descoberta, cada beijo uma revelação. Quando ele finalmente a fez sua, foi com tanto cuidado, tanto amor, que as lágrimas escorreram livremente por seu rosto. Olhe para mim, ele pediu, sua voz rouca de emoção. Quero ver seus olhos quando você se entregar completamente. E ela olhou. Mergulhou naqueles olhos verdes que tanto a perseguiam em seus sonhos, enquanto seu corpo e sua alma se rendiam ao amor avassalador que os consumia. A tempestade lá fora era um eco perfeito da tempestade em seus corações, cada trovão marcando um momento de êxtase compartilhado. Depois, enquanto descansavam entrelaçados no sofá, cobertos apenas por uma manta antiga que Alexandre havia buscado, Letícia traçava padrões invisíveis no peito dele. No que está pensando? Ele perguntou, beijando sua testa suavemente. Em como a vida é estranha. Ela respondeu honestamente. Há algumas semanas eu era invisível para você. Agora você é tudo que consigo ver. Ele completou, puxando-a mais para perto. Mas você nunca foi realmente invisível, Letícia. Eu sempre te vi. Apenas estava lutando contra o que sentia. Um silêncio confortável se instalou entre eles, quebrado apenas pelo crepitar da lareira e a chuva que começava a diminuir lá fora. Foi então que Alexandre falou, sua voz carregada de uma dor antiga. Preciso te contar algo. Letícia se apoiou em um cotovelo para olhá-lo melhor. A expressão em seu rosto a fez prender a respiração. Carolina, ele começou.
E ela reconheceu. O nome de sua falecida esposa morreu em meus braços. Foi um aneurisma. Um momento ela estava rindo, contando sobre seus planos para o jardim. No outro, sua voz falhou. No outro, ela se foi. Letícia entrelaçou seus dedos aos dele, oferecendo silencioso apoio. Depois disso, eu morri também. Não fisicamente, mas por dentro. Me tornei um morto-vivo, apenas existindo, nunca realmente vivendo. Até você. Alexandre, não. Deixe-me terminar. Ele se sentou, puxando-a consigo. Você me trouxe de volta à vida, Letícia. Com sua pureza, sua força silenciosa, seu amor incondicional, você me fez respirar novamente. As lágrimas corriam livremente pelo rosto dela agora. Eu te amo. Ela sussurrou pela primeira vez. Te amo tanto que às vezes dói. Ele a beijou então, um beijo que tinha gosto de lágrimas e promessas. Case comigo, ele murmurou contra seus lábios. Letícia congelou. O quê? Queis comigo? Ele repetiu, mais firme desta vez. Sei que é repentino, sei que o mundo vai julgar, mas não me importo. Quero você ao meu lado, não como um segredo, mas como minha esposa. Mas a diferença social, o que as pessoas vão dizer, que se danem as pessoas. Ele segurou seu rosto entre as mãos. Dinheiro, status, nada disso importa. O que importa é isso que temos aqui. Esta conexão, este amor que nos trouxe de volta à vida. Um novo trovão rugiu lá fora, como se os céus estivessem aplaudindo. Letícia sentia seu coração prestes a explodir de felicidade. Sim, ela respondeu, sua voz embargada de emoção. Sim, eu caso com você. O sorriso que iluminou o rosto de Alexandre foi como o nascer do sol após a tempestade. Ele a beijou novamente, desta vez com uma paixão renovada, rolando-a de volta para o sofá. Deixe-me te amar novamente, ele murmurou, seus lábios traçando um caminho de fogo por seu pescoço. Deixe-me te mostrar o quanto você significa para mim. E assim, enquanto a tempestade amainava lá fora e as velas derretiam lentamente, eles se amaram mais uma vez. Cada toque era uma promessa, cada beijo um juramento de amor eterno. Quando o sol finalmente começou a nascer, pintando o céu de rosa e ouro, eles ainda estavam acordados, perdidos um no outro. Letícia descansava a cabeça no peito de Alexandre, ouvindo as batidas fortes de seu coração. No que está pensando agora? Ele perguntou, brincando com uma mecha de seu cabelo. Em como a vida pode mudar em uma noite, ela respondeu suavemente. Em como o amor pode transformar tudo. A vida é feita de momentos, ele filosofou, beijando sua testa. Alguns nos quebram, outros nos reconstroem. Esta noite, ele pausou procurando as palavras certas. Esta noite nos fez renascer. Letícia sabia que enfrentariam desafios, que o mundo não entenderia ou aceitaria facilmente seu amor. Mas ali, nos braços de Alexandre, nada disso importava, porque ela tinha encontrado seu lugar no mundo, seu porto seguro, seu amor verdadeiro. A mansão Montenegro começava a despertar ao redor deles. Logo, a realidade bateria à porta. Mas, por enquanto, naquela biblioteca que tinha sido testemunha de sua entrega, eles eram apenas um homem e uma mulher profundamente apaixonados. Eu te amo. Alexandre sussurrou em seu ouvido como se fosse o segredo mais precioso do universo. E prometo passar o resto da minha vida te fazendo feliz. Letícia sorriu, seu coração transbordando de amor. Você já faz, ela respondeu simplesmente. Você me faz mais feliz do que jamais sonhei ser possível. E assim, com a promessa de uma nova vida juntos, eles se entregaram mais uma vez à paixão que os consumia. Porque algumas vezes o amor é mais forte que qualquer convenção social, mais poderoso que qualquer preconceito, mais verdadeiro que qualquer riqueza material. E naquela biblioteca, entre livros antigos e velas derretidas, uma faxineira e um
Milionário provaram que o amor verdadeiro não conhece barreiras, que às vezes é preciso apenas uma noite para mudar o destino de duas almas que estavam destinadas a se encontrar. O amanhecer trouxe consigo um silêncio ensurdecedor. Letícia acordou sozinha no sofá da biblioteca, a manta de cachemir deslizando de seus ombros enquanto se sentava desorientada. Por um momento de pânico, pensou ter sonhado tudo: os beijos, as declarações, o pedido de casamento. Mas as velas derretidas e suas roupas cuidadosamente dobradas sobre uma poltrona próxima contavam uma história diferente. Alexandre havia partido. Seus dedos tocaram os lábios ainda sensíveis pelos beijos dele, enquanto lágrimas involuntárias embaçavam sua visão. Vestiu-se mecanicamente, cada peça de roupa um lembrete doloroso da noite anterior. O uniforme, que antes era apenas um símbolo de seu trabalho, agora parecia pesar uma tonelada. Ele vai aparecer, sussurrou para si mesma, tentando acalmar o coração que martelava dolorosamente em seu peito. Ele deve ter tido alguma emergência, alguma reunião importante. Mas as horas se arrastaram como uma tortura interminável. Letícia voltou à sua rotina como um autômato, limpando, organizando, fingindo que não estava despedaçada por dentro. Cada vez que ouvia passos no corredor, seu coração saltava, apenas para murchar novamente quando não era ele. Marina passou por ela várias vezes, lançando olhares desconfiados. "O patrão saiu cedo hoje", comentou com falsa casualidade. Parecia perturbado. A palavra atingiu Letícia como um tapa. Perturbado. Era assim que ele se sentia depois de tudo que compartilharam, depois de ter prometido amor eterno, depois de ter pedido sua mão em casamento. Perto da hora do almoço, seu celular vibrou. Uma mensagem de sua mãe. "Filha, o médico ligou. Preciso fazer mais exames urgentes." A realidade a atingiu com força total. Que loucura tinha sido aquela? Acreditar em contos de fadas, em amor verdadeiro, em finais felizes? Ela era uma faxineira, com contas para pagar e uma mãe doente para cuidar. E ele era Alexandre Montenegro, um homem que podia ter qualquer mulher do mundo. "Idiota", murmurou para si mesma, engolindo as lágrimas enquanto esfregava com força desnecessária o corrimão da escada principal. "Idiota, idiota, idiota." Foi quando ouviu o carro dele chegando. O som característico dos pneus na garagem fez seu estômago revirar. Passos firmes no hall de entrada, o tilintar de chaves, o sussurro de conversas com funcionários. Mas ele não a procurou. As horas seguintes foram um exercício de autocontrole. Letícia o viu passar várias vezes, sempre absorto em ligações ou documentos, sempre evitando seus olhos. Era como se a noite anterior nunca tivesse acontecido, como se ela fosse novamente invisível. No final da tarde, enquanto limpava os espelhos do corredor do segundo andar, ouviu vozes vindas do escritório dele. A porta estava entreaberta e, contra sua vontade, suas pernas a levaram para mais perto. "Você precisa se controlar, Alexandre." A voz era de Ricardo, seu advogado e amigo de longa data. "Pense no escândalo que isso causaria. Uma empregada, o conselho nunca aceitaria." O coração de Letícia parou. "Não fale dela assim." A voz de Alexandre soava tensa, controlada. "Você não a conhece." "Não preciso conhecer para saber que isso é loucura. Você é um Montenegro, pelo amor de Deus. Tem uma reputação a zelar, uma empresa para administrar. O que acha que seus investidores diriam? E a memória de Carolina?" Um silêncio pesado seguiu-se às palavras. Letícia segurava a respiração, suas mãos tremendo tanto que teve que se apoiar na parede. Foi um momento de fraqueza. "Alexandre", finalmente respondeu, sua voz soando morta, vazia. "Você está certo. Preciso pensar na empresa, na minha posição. Não posso me deixar levar por impulsos."
Algo dentro de Letícia morreu naquele momento. O pano de limpeza escorregou de suas mãos trêmulas, caindo com um baque surdo no carpete. O som, embora suave, foi suficiente para alertá-los de sua presença. A porta do escritório se abriu completamente. Alexandre estava lá, seus olhos verdes arregalados ao encontrá-la. Todo o sangue fugiu de seu rosto. Letícia! Ela não esperou para ouvir o resto. Virou-se e correu, suas lágrimas finalmente transbordando, deixando um rastro de dor pelos corredores da mansão que uma vez tinha sido cenário de seus sonhos mais doces. Trancou-se no pequeno almoxarifado, seu refúgio nos momentos difíceis. Ali, entre produtos de limpeza e vassouras, permitiu-se desabar completamente. Os soluços sacudiam seu corpo enquanto recordava cada momento da noite anterior, cada promessa sussurrada, cada toque que agora queimava em sua pele como uma marca de vergonha. A porta se abriu abruptamente. Alexandre estava lá, ofegante, como se tivesse corrido atrás dela. "Saia!" ela sussurrou, sua voz embargada. "Deixe-me explicar." "Explicar o quê?" Ela se virou para encará-lo, lágrimas correndo livremente por seu rosto. "Como fui idiota em acreditar que alguém como você poderia realmente amar alguém como eu? Como fui só um momento de fraqueza?" Ele deu um passo em sua direção, mas ela recuou. "Não foi assim. O que você ouviu foi exatamente o que você realmente pensa." Ela completou amargamente. "E sabe de uma coisa? Você está certo." Que loucura foi essa, não é? A faxineira e o milionário, que história mais clichê. Deve ter sido divertido para você, uma aventura excitante com a empregadinha virgem. "Pare!" Ele avançou, segurando seus braços. "Não fale assim. O que aconteceu entre nós foi real." "Real?" Ela riu, um som quebrado e dolorido. "Real foi você desaparecer de manhã. Real foi você me ignorar o dia todo. Real é você concordando que foi tudo um erro. Eu estava assustado." Ele admitiu, sua voz tremendo ligeiramente. "Assustado com a intensidade do que sinto por você, assustado com as consequências." "E eu?" Lágrimas frescas brotaram em seus olhos. "Acha que não estou assustada? Que não tenho medo? Mas sabe qual é a diferença entre nós, Alexandre? Eu estava disposta a enfrentar tudo por amor. Você nem consegue me olhar nos olhos em público." Ele a soltou como se tivesse levado um choque, recuando um passo. A dor em seus olhos era palpável, mas Letícia não podia mais se permitir acreditar nela. "Vou entregar minha carta de demissão amanhã," ela disse, endireitando os ombros. "Não se preocupe, sua reputação está a salvo. Ninguém nunca saberá do seu momento de fraqueza." "Não faça isso," ele implorou, sua máscara de controle finalmente rachando. "Não posso te perder." "Você já perdeu," ela respondeu suavemente, passando por ele em direção à porta. "Na verdade, nunca me teve realmente, não é? Porque para me ter, você precisaria ter coragem de me amar de verdade, não apenas nas sombras de uma biblioteca durante uma tempestade." Ela saiu do almoxarifado com a cabeça erguida, deixando para trás não apenas o homem que amava, mas também seus sonhos de um amor que transcendia barreiras sociais. As lágrimas continuavam caindo, mas agora eram diferentes, não mais de dor, mas de uma estranha libertação. Naquela noite, em seu pequeno apartamento, Letícia segurou sua mãe enquanto ela chorava preocupada com os novos exames. E foi ali, consolando a única pessoa que nunca a tinha abandonado, que ela encontrou sua força novamente. "Vai ficar tudo bem, mãe?" sussurrou, beijando os cabelos grisalhos da senhora. "Somos só nós duas, como sempre foi. E isso é suficiente." Mas quando se deitou em sua cama simples, tão diferente do sofá de couro da biblioteca, as memórias a assaltaram sem piedade. O toque dele, seus beijos, suas promessas.
cada lembrança era uma punhalada em seu coração já despedaçado. Seu celular vibrou várias vezes durante a noite. Mensagens dele que ela não abriu, chamadas que não atendeu. Porque sabia que se ouvisse sua voz, se lesse suas palavras, poderia fraquejar. E Letícia não podia se dar ao luxo de ser fraca agora. O dia seguinte amanheceu cinzento, como se o próprio céu compartilhasse de sua dor. Ela arrumou sua pequena bolsa com os pertences pessoais que mantinha na mansão. Algumas fotos, um livro gasto de Jane Austen, a rosa seca que ele tinha deixado em seu armário que parecia há uma vida atrás. A carta de demissão pesava em seu bolso como chumbo, enquanto ela atravessava os portões da mansão Montenegro pela última vez. As lágrimas que ela jurou não derramar começaram a cair silenciosamente. Porque às vezes o amor não é suficiente. Às vezes, contos de fadas são apenas isso. Contos. E a realidade, com toda a sua crueldade, não tem piedade de corações sonhadores que ousam acreditar em finais felizes. O sol começava a romper as nuvens quando ela deixou a carta sobre a mesa de Marina. Um último olhar para a biblioteca no segundo andar, um último suspiro de despedida. E então Letícia partiu, levando consigo apenas as memórias de uma noite mágica e a dura lição de que nem todo amor é forte o suficiente para vencer o mundo real. Marina encarava a carta de demissão com uma expressão insondável, seus olhos astutos movendo-se da assinatura trêmula de Letícia para a figura imponente de Alexandre Montenegro, que permanecia em pé junto à janela de seu escritório. As costas rígidas como uma estátua de mármore. Ela realmente foi embora. A governanta comentou, um tom indefinível em sua voz. Achei que fosse blefe. Alexandre não respondeu. Seus dedos apertavam o parapeito da janela com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. 3 dias haviam se passado desde que Letícia partira, levando consigo não apenas seus pertences, mas também a última chance de felicidade que ele tinha encontrado. "O senhor não vai fazer nada?" Marina perguntou, surpreendendo-o com a audácia. Em 20 anos de serviço, nunca tinha se intrometido em sua vida pessoal. "O que sugere que eu faça?" Sua voz saiu mais áspera do que pretendia. Ela deixou bem claro seus sentimentos. A governanta se levantou, alisando o avental com um gesto nervoso. "Sabe, senhor Montenegro, trabalho aqui desde antes da senhora Carolina. Vi o senhor feliz, vi o senhor destruído, e agora..." Ela hesitou. "Agora o vi vivo novamente. Pela primeira vez em 3 anos. Ele se virou bruscamente. "Não mencione..." "Carolina?" Marina o interrompeu, uma coragem inesperada em sua voz. "Por que não? Ela era uma mulher extraordinária. Sabe o que ela mais amava no Senhor? Sua capacidade de amar sem reservas. O que aconteceu com esse homem?" As palavras atingiram Alexandre como um soco no estômago. Memórias de Carolina inundaram sua mente. Seu sorriso luminoso, sua risada, musical, a forma como ela nunca se importou com o que os outros pensavam. "Encontrei algo", Marina continuou, tirando um envelope amarelado do bolso do avental. "Estava organizando o antigo quarto da senhora Carolina e... Bem, acho que o senhor deveria ler." Ela colocou o envelope sobre a mesa e saiu silenciosamente, deixando Alexandre sozinho com o fantasma de seu passado. Suas mãos tremiam ao reconhecer a caligrafia delicada de sua falecida esposa. "Meu amor", a carta começava, e seu coração falhou uma batida. "Se você está lendo isso, significa que não estou mais aí. Não se culpe, sei que vai tentar. Você sempre carregou o mundo em seus ombros, meu Alexandre. Sempre quis proteger a todos, sempre quis ser forte. Mas amor não é sobre força, é sobre coragem. Prometa-me algo, quando encontrar amor novamente, e você vai encontrar porque
Seu coração é grande demais para ficar sozinho. Não deixe que o medo o impeça. Não deixe que o mundo dite as regras do seu coração. Lembra quando nos conhecemos? Você, o jovem herdeiro dos Montenegro, e eu, a professora de arte que pintava murais em escolas públicas. Todos diziam que não ia dar certo, que éramos de mundos diferentes. Mas você não se importou. Você lutou por nós. Aquele é o Alexandre que conheci e amei. O homem que não tinha medo de sentir, que não se escondia atrás de convenções sociais. Onde está esse homem agora, com amor eterno, Carolina? As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Alexandre quando terminou de ler. A carta tremia em suas mãos enquanto fragmentos de memória o assaltavam. O sorriso tímido de Letícia, o brilho em seus olhos quando ele a beijou pela primeira vez, a forma como ela o fazia sentir vivo novamente. Meu Deus, ele sussurrou, caindo pesadamente em sua cadeira. O que eu fiz? Como um homem possuído começou a escrever. As palavras fluíam de seu coração partido, manchando o papel com confissões, arrependimentos e promessas. Quando terminou, tinha preenchido páginas e páginas com tudo que nunca teve coragem de dizer. Não apenas para Letícia, mas também para Carolina. Abriu sua gaveta especial, onde guardava todas as cartas que escrevera para Carolina após sua morte. Cartas que nunca tinha tido coragem de compartilhar com ninguém. E ao lado delas colocou uma nova, a primeira com o nome de Letícia. Um trovão ribombou ao longe, anunciando mais uma tempestade se aproximando. Alexandre se levantou abruptamente, uma determinação feroz em seus olhos. Marina! Sua voz trovejou. Pelos corredores. A governanta apareceu quase instantaneamente. Sim, senhor. O endereço dela. Preciso do endereço dela agora. Um pequeno sorriso surgiu nos lábios da governanta enquanto ela tirava um papel dobrado do bolso. Já estava esperando por isso, senhor. Alexandre pegou as chaves de seu carro, nem se importando com a chuva que começava a cair. Mas Marina o deteve com uma mão em seu braço. Espere, ela disse, entregando-lhe uma pasta. Há algo que precisa saber primeiro. Dentro da pasta havia relatórios médicos, contas hospitalares, toda a história da doença da mãe de Letícia, cuidadosamente documentada. Como? Ela deixava as contas caírem do bolso do uniforme às vezes. Marina explicou suavemente. Nunca pediu ajuda, nunca reclamou. Sempre chegava mais cedo, saía mais tarde, fazia horas extras sempre que podia, tudo para pagar os tratamentos da mãe. A admiração por Letícia cresceu ainda mais em seu peito. Sua força silenciosa, sua dignidade inabalável, seu amor incondicional pela mãe, tudo isso apenas a tornava mais extraordinária aos seus olhos. A chuva caía pesadamente quando ele finalmente chegou ao pequeno prédio onde ela morava. Subiu os degraus de 2 em 2, seu coração martelando no peito. Quando alcançou sua porta, porém, hesitou. Do lado de dentro podia ouvir vozes abafadas. Letícia estava conversando com alguém, sua voz embargada de emoção. Não sei mais o que fazer, mãe, ela dizia. Os remédios estão cada vez mais caros, e agora sem o emprego... Minha filha... A voz mais velha respondeu, fraca, mas amorosa. Você já fez tanto por mim. Talvez seja a hora de... Não! A firmeza na voz de Letícia fez o coração de Alexandre apertar. Não vou desistir de você. Nunca. Foi nesse momento que ele bateu na porta. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Quem é? A voz de Letícia soou cautelosa. Sou eu! Ele respondeu, sua voz rouca de emoção. Por favor, Letícia, precisamos conversar. A porta se abriu lentamente. Letícia estava lá, seus olhos vermelhos de tanto chorar, mas ainda assim linda de tirar o fôlego. Atrás dela, sentada, em uma poltrona gasta, estava uma senhora frágil, que só podia ser sua mãe. O que você quer? Letícia perguntou, sua voz tremendo ligeiramente.
Em resposta, ele tirou a carta de Carolina do bolso, junto com todas as outras que havia escrito após sua morte. E, por fim, a carta endereçada a Letícia. Quero te mostrar quem eu realmente sou, ele disse suavemente. Todas as minhas dores, todos os meus medos, todo o meu amor. Não apenas o que mostro ao mundo, mas o que guardo aqui dentro. Ele colocou a mão sobre o coração, um gesto tão vulnerável que fez os olhos dela se encherem de lágrimas. Por que agora? Ela sussurrou. Porque Carolina me ensinou que amor é sobre coragem. E você me fez querer ser corajoso novamente. A mãe de Letícia tossiu discretamente, chamando a atenção de ambos. Filha, ela disse suavemente, talvez seja a hora de você ouvir o que ele tem a dizer. Letícia hesitou por um momento antes de dar um passo para o lado, permitindo que ele entrasse. Alexandre caminhou até a senhora na poltrona, ajoelhando-se respeitosamente diante dela. Senhora, ele começou, sua voz carregada de emoção. Vim pedir a mão de sua filha em casamento. Não porque ela precisa de mim, mas porque eu preciso dela. Ela me trouxe de volta à vida quando eu estava apenas existindo. Me fez acreditar no amor novamente quando achei que tinha perdido essa capacidade. Para sempre. Lágrimas silenciosas corriam pelo rosto de Letícia enquanto ele falava. A senhora sorriu suavemente, estendendo uma mão trêmula para tocar o rosto dele. Você a ama de verdade, ela constatou, não uma pergunta, mas uma afirmação. Mas, do que pensei ser possível amar novamente, ele respondeu com sinceridade, e está disposto a enfrentar o mundo por ela? Estou disposto a enfrentar o universo inteiro se for preciso. A senhora assentiu, satisfeita, antes de se voltar para a filha. Letícia, meu amor, às vezes Deus nos envia anjos disfarçados de tempestades. Não tenha medo de se molhar um pouco. Alexandre se levantou, caminhando até Letícia. Tirou do bolso um pequeno veludo azul, o anel de noivado que tinha pertencido à sua mãe, passado por gerações de Montenegro. Não vim aqui para te resgatar, ele disse suavemente. Vim para te pedir que me salve, que me ensine a viver novamente, a amar sem medo, a ser o homem que você merece. E a empresa? Ela perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. O conselho? Sua reputação? Que se danem todos eles, ele respondeu com firmeza. Carolina me ensinou que amor é sobre coragem. Você me ensinou que é sobre verdade. Agora deixe-me te mostrar que também pode ser sobre felicidade. Ele abriu a caixinha, revelando o anel de safira e diamantes. Case comigo, Letícia, não como a faxineira que conquistou o patrão, mas como a mulher extraordinária que me fez voltar a viver. Case comigo porque nosso amor é mais forte que qualquer convenção social, mais verdadeiro que qualquer título ou conta bancária. As lágrimas corriam livremente pelo rosto dela agora. Você tem certeza? Em resposta, ele a puxou para seus braços, beijando-a com toda a paixão e arrependimento que carregava em seu coração. Quando se separaram, ambos ofegantes, ele encostou sua testa na dela. Nunca tive tanta certeza em minha vida, sussurrou. Eu te amo, Letícia, e prometo passar o resto dos meus dias provando isso. Sim, ela finalmente respondeu, um sorriso radiante iluminando seu rosto através das lágrimas. Sim, eu caso com você. A chuva continuava caindo lá fora, mas dentro daquele pequeno apartamento, o sol tinha finalmente voltado a brilhar. Porque, às vezes, o amor precisa de uma tempestade para mostrar sua verdadeira força. E, às vezes, é preciso perder tudo para finalmente encontrar a coragem de lutar pelo que realmente importa. O burburinho na mansão Montenegro era incontrolável naquela manhã. Os funcionários cochichavam pelos corredores, lançando olhares furtivos para a figura elegante que descia a escada principal. Letícia, não mais em seu uniforme de faxineira,
mas em um vestido azul claro que realçava sua beleza natural, caminhava ao lado de Alexandre com a cabeça erguida. "Atenção, por favor!" A voz de Alexandre soou firme e clara no saguão principal, onde todos os funcionários haviam sido reunidos. Marina estava à frente do grupo, um pequeno sorriso de satisfação em seus lábios. "Tenho um anúncio importante a fazer." Letícia sentiu seus dedos apertarem os seus gentilmente, transmitindo força. O anel de safira em sua mão esquerda captava a luz do sol, lançando pequenos arco-íris nas paredes. "Esta é Letícia", ele continuou, seu tom carregado de orgulho. "Não mais como funcionária desta casa, mas como minha noiva e futura senhora Montenegro." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Alguns rostos demonstravam choque, outros desaprovação mal disfarçada. Mas foi Marina quem quebrou o momento de tensão, avançando com lágrimas nos olhos. "Já estava mais que na hora", a governanta declarou, abraçando Letícia calorosamente. "Bem-vinda à família, querida." Como se aquele fosse o sinal que esperavam, outros funcionários começaram a se aproximar, oferecendo congratulações, alguns sinceros, outros claramente forçados. Letícia aceitou cada cumprimento com a mesma graça serena, seu sorriso gentil nunca vacilando. "Viu só?" Alexandre sussurrou em seu ouvido quando finalmente ficaram sozinhos. "Não foi tão difícil." Ela sorriu, mas seus olhos traíam sua preocupação. "Isso foi só o começo, não foi?" Ele assentiu, puxando-a para seus braços. "Sim, mas enfrentaremos tudo juntos. Falei sério quando disse que lutaria pelo nosso amor." Como que para provar seu ponto, Alexandre a conduziu até o antigo quarto principal. O quarto que tinha dividido com Carolina. Letícia hesitou na porta, seu coração batendo descompassado. "Tem certeza?" Em resposta, ele abriu a porta, revelando um ambiente completamente transformado. As antigas cortinas pesadas tinham sido substituídas por tecidos leves em tons de azul e creme. Os móveis escuros tinham dado lugar a peças mais claras e modernas. Apenas um elemento permanecia: uma fotografia de Carolina sobre a cômoda. Seu sorriso radiante, agora emoldurado por flores frescas. "Nada nela precisa ser apagado", Alexandre disse suavemente, repetindo as palavras que tinha usado antes. "Mas você não é substituta, você é começo." Letícia caminhou até a fotografia, tocando-a delicadamente. Ela era linda. Sim, era. E sabe o que mais? Ela teria adorado você. As lágrimas que Letícia vinha segurando finalmente transbordaram. Alexandre a abraçou por trás, seu queixo descansando sobre sua cabeça. "Este é nosso espaço agora", ele continuou. "Um lugar para construirmos nossas próprias memórias, sem apagar o passado, mas honrando-o enquanto seguimos em frente." O som de vozes exaltadas no andar de baixo interrompeu o momento. Alexandre tensionou ao reconhecer a voz de Ricardo, seu advogado. "Precisamos descer", ele disse, sua expressão endurecendo. "Está na hora de enfrentar o primeiro teste real." No escritório, Ricardo esperava com uma pilha de documentos e uma expressão tempestuosa. Ao seu lado, 2 membros do conselho administrativo da empresa Montenegro encaravam o casal com desaprovação mal disfarçada. "Isso é loucura, Alexandre." Ricardo começou sem preâmbulos. "Os acionistas estão em pânico. As ações já caíram 3 pontos desde que o rumor começou a circular." "Rumor?" Alexandre arqueou uma sobrancelha. "Não há rumor nenhum. Há um fato. Vou me casar com Letícia." "Ela era sua empregada", um dos conselheiros explodiu. "Tem ideia do escândalo que isso vai causar? Das implicações para a empresa?" "Ela era", Alexandre concordou calmamente, sua mão nunca deixando a de Letícia. "Agora é a mulher que amo e minha futura esposa. Quanto às implicações para a empresa, sugiro que se preocupem com números e deixem minha vida pessoal em paz."
Não há mas, ele cortou firmemente. A empresa Montenegro é minha. Se algum de vocês tem problema com minhas escolhas pessoais, as portas estão abertas para saírem. Letícia observava a cena com uma mistura de orgulho e apreensão. Este era um lado de Alexandre que ela ainda não conhecia. O empresário, implacável, o líder nato que não aceitava questionamentos. E você, Ricardo se voltou para ela, seus olhos faiscando. Satisfeita, conseguiu o que queria, não é? O milionário, a mansão, tudo. Chega! A voz de Alexandre trovejou pela sala, mas foi Letícia quem deu um passo à frente. Senhor Ricardo, ela começou, sua voz calma, mas firme. Entendo sua preocupação. Realmente entendo. Mas preciso esclarecer algo. Não consegui nada. Não planejei nada. Me apaixonei e tive a sorte incrível de ser amada de volta. Sua sinceridade pareceu desestabilizar o advogado por um momento. Se isso afeta a empresa, ela continuou, então trabalharemos juntos para resolver, porque agora essa também é minha família, e protegerei seu legado com a mesma dedicação que sempre tive em tudo que faço. Um silêncio surpreso seguiu suas palavras. Alexandre a olhava com tanto amor e orgulho que seu coração transbordou. Senhores, ele se dirigiu aos presentes. Minha decisão está tomada. Letícia será minha esposa. A empresa continuará próspera porque continuarei liderando-a com a mesma competência de sempre. E agora, se nos dão licença, temos um casamento para planejar. Um a um, os homens deixaram o escritório, alguns ainda murmurando em desaprovação, outros parecendo pensativos. Ricardo foi o último a sair, parando na porta por um momento. Você é diferente do que eu pensava. Ele disse a Letícia, um resquício de respeito em sua voz. Talvez eu estivesse errado. Quando finalmente ficaram sozinhos, Alexandre puxou Letícia para seus braços, beijando-a apaixonadamente. Você foi incrível, ele murmurou contra seus lábios. Tão forte, tão digna. Estava morrendo de medo. Ela confessou com um pequeno sorriso. Eu sei, mas enfrentou mesmo assim. É por isso que te amo tanto. O resto do dia passou como um sonho. Alexandre a levou para conhecer cada canto da mansão, não mais como funcionária, mas como sua futura senhora. Em cada cômodo havia uma história, uma memória, uma promessa de futuro. Na cozinha, onde ela tinha passado tantas horas lavando pratos, ele a surpreendeu com um beijo apaixonado. Aqui, disse com um sorriso maroto, foi onde percebi pela primeira vez como seu sorriso iluminava meus dias. No jardim, entre as orquídeas, que Carolina tanto amava, ele a apresentou ao jardineiro mais antigo da casa, que imediatamente começou a ensinar-lhe os segredos de cada flor. A senhora Carolina dizia que flores são como pessoas, o velho jardineiro comentou com um sorriso sábio. Algumas precisam de sol, outras de sombra, mas todas precisam de amor para florescer. Ao cair da tarde, exausta mas feliz, Letícia se aconchegou nos braços de Alexandre em sua nova biblioteca, um espaço só deles, criado ao lado da biblioteca principal. Está feliz? Ele perguntou, brincando com uma mecha de seu cabelo. Mais do que jamais sonhei ser possível, ela respondeu honestamente. Mas também estou assustada. É tudo tão diferente, tão grande. Você vai se acostumar, ele garantiu beijando sua testa. E vai fazer deste lugar um lar ainda mais especial do que já é. Sabe por quê? Por quê? Porque você tem o dom de transformar tudo que toca em algo mais bonito. Fez isso comigo. Fará com esta casa também. Letícia sorriu, sentindo seu coração transbordar de amor, porque finalmente estava onde deveria estar, não mais nas sombras, mas na luz. Não mais invisível, mas verdadeiramente vista, não mais sozinha, mas profundamente amada.
O aroma de café recém-passado e pão fresco preenchia a cozinha da mansão Montenegro naquela manhã especial. Letícia, vestida em um simples vestido branco de algodão, supervisionava os últimos preparativos com um sorriso sereno nos lábios. Não havia salão de festas, nem decoração extravagante, nem lista interminável de convidados. O casamento seria ali mesmo, na cozinha, onde sua história havia realmente começado. Tem certeza disso, querido? Ela perguntou quando Alexandre entrou impecável em sua camisa clara, sem paletó ou gravata. Poderíamos ter uma cerimônia tradicional, como todos esperam. Ele a silenciou com um beijo suave. Esta é nossa história, nosso momento. E começou aqui, entre xícaras de café e olhares roubados. Marina entrou carregando um arranjo simples de orquídeas brancas, as favoritas de Carolina. Encontrei estas no orquidário, disse com os olhos marejados. Achei que seria apropriado. Letícia pegou as flores com mãos trêmulas. São perfeitas, sussurrou, pensando em como a vida dava voltas inexplicáveis. 1 ano atrás, estava nesta mesma cozinha, lavando pratos e sonhando com um amor que parecia impossível. Sua mãe, agora completamente recuperada graças aos tratamentos que Alexandre tinha feito questão de providenciar, entrou apoiada no braço do velho jardineiro. Estava radiante em seu vestido azul claro, os olhos brilhando de felicidade. Minha menina, ela sussurrou, abraçando Letícia com força. Olhe para você, tão linda, tão feliz. Graças a você, mãe, Letícia respondeu, lágrimas ameaçando cair. Por ter me ensinado que amor verdadeiro não conhece barreiras. Os funcionários mais próximos começaram a se reunir na cozinha espaçosa. Não eram muitos, apenas aqueles que tinham realmente feito parte de sua jornada. Marina, o jardineiro, a jovem copeira que sempre tinha sido gentil com ela, até mesmo Ricardo, o advogado que, surpreendentemente, tinha se tornado um dos maiores defensores do casal após conhecer melhor Letícia. Antes de começarmos, Alexandre pronunciou-se, sua voz grave ecoando no ambiente acolhedor. Gostaria de fazer uma leitura. Ele tirou um papel dobrado do bolso, uma das cartas que Carolina havia deixado. Meu amor, leu em voz clara. O amor verdadeiro não é aquele que resiste ao tempo, mas aquele que transcende o próprio amor. É aquele que nos permite amar novamente, crescer novamente, viver novamente. Letícia segurou sua mão com força, lágrimas silenciosas correndo por seu rosto. Porque ali, naquele momento, não havia mais fantasmas entre eles. Apenas amor, puro, verdadeiro transformador. O juiz de paz, um senhor simpático que tinha conhecido Alexandre desde criança, conduziu a cerimônia com um sorriso afetuoso. Entre panelas reluzentes e o aroma de flores frescas, duas almas que tinham se encontrado nas circunstâncias mais improváveis juraram amor eterno. Por que chorou tanto naquela dispensa? Alexandre perguntou suavemente enquanto pronunciava seus votos. Porque achei que nunca seria vista, Letícia respondeu, sua voz embargada. Por que me observava pelos corredores? Ela perguntou em seus próprios votos. Porque você me fez querer ver o mundo novamente, ele respondeu, seus olhos verdes brilhando de emoção. Quando trocaram alianças, simples anéis de ouro branco, sem ostentação, o sol da manhã irrompeu através das janelas da cozinha, banhando todos em uma luz dourada quase mágica. Dizem que é Carolina sorrindo para nós. Marina sussurrou para a mãe de Letícia, que a sentiu emocionada. O primeiro beijo como marido e mulher teve gosto de café, lágrimas e promessas. Os poucos presentes aplaudiram, alguns chorando abertamente, outros sorrindo como se testemunhassem um milagre. Em certo sentido, era mesmo um milagre. O milagre do amor que transcende classes sociais, que cura corações partidos,
que transforma vidas. A pequena celebração que seguiu foi tão íntima quanto a cerimônia. Champanhe foi servido em xícaras de café. Doces caseiros foram distribuídos em pratos simples. Música suave tocava de um antigo rádio da cozinha. As mesmas músicas que Letícia costumava ouvir enquanto trabalhava. Sabia que foi aqui que me apaixonei por você. Alexandre sussurrou em seu ouvido enquanto dançavam lentamente entre os convidados. Você estava cantarolando enquanto lavava a louça, achando que ninguém estava vendo. Seu sorriso era tão verdadeiro, tão puro. Letícia escondeu o rosto em seu peito, emocionada. E eu me apaixonei por você naquela biblioteca, quando você deixou aquela primeira flor para mim. Foi a primeira vez que alguém me viu de verdade. Marina se aproximou com uma bandeja de café. Agora sim, está perfeito como a senhora. Como você sempre fez, Letícia. A troca do tratamento fez todos sorrirem. Não havia mais patrões e empregados ali, apenas família. Ricardo ergueu sua xícara em um brinde improvisado. Aos Montenegro, não aos do passado, presos em convenções sociais, mas aos do futuro, que sabem que amor verdadeiro vale mais que qualquer título ou conta bancária. Aos Montenegro, todos ecoaram e Letícia sentiu seu coração transbordar de felicidade. Sua mãe se aproximou com um pequeno embrulho. Era da sua avó, explicou, entregando-lhe um delicado porta-retratos de prata. Ela sempre dizia que amor verdadeiro começa na cozinha, onde alimentamos não só o corpo, mas a alma. Alexandre pegou o porta-retratos com reverência. Vai ficar aqui, decidiu, colocando-o sobre a prateleira da cozinha, para sempre nos lembrar onde nossa história começou. Ao lado, ele colocou a foto de Carolina, para nos lembrar que amor verdadeiro nunca morre, apenas se transforma e cresce. Letícia observou as duas fotografias lado a lado, o passado e o presente, unidos em harmonia. Não havia mais sombras, não havia mais medos, apenas amor, em todas suas formas e manifestações. O dia passou como um sonho dourado. Os convidados foram partindo aos poucos, cada um levando consigo um pedaço daquela história extraordinária de amor e superação. Ao anoitecer, quando ficaram sozinhos na cozinha, Alexandre puxou Letícia para mais uma dança lenta. Feliz? Ele perguntou, beijando sua testa. Mais do que palavras podem expressar, ela respondeu, aconchegando-se em seus braços. Ainda parece um sonho. É real, ele garantiu, girando-a suavemente. Tão real quanto você, quanto eu, quanto nosso amor. E ali, onde tudo havia começado, entre panelas brilhantes e o aroma persistente de café, dois corações que tinham se encontrado nas circunstâncias mais improváveis celebravam não apenas seu amor, mas a coragem de acreditar nele. Porque às vezes o amor nasce nos lugares mais inesperados. Às vezes ele surge entre xícaras de café e olhares roubados, entre suspiros escondidos e flores deixadas em segredo. Às vezes, ele transcende classes sociais, convenções e até mesmo a própria morte. E às vezes, como naquela cozinha da Mansão Montenegro, ele prova que os verdadeiros contos de fada não precisam de castelos grandiosos ou bailes suntuosos. Precisam apenas de corações verdadeiros, almas corajosas e amor, muito amor. Para sempre? Letícia sussurrou contra o peito de Alexandre. Para sempre. Ele confirmou, selando a promessa com um beijo que tinha gosto de café, de amor e de eternidade. Lá fora, o sol se punha sobre a mansão Montenegro, pintando o céu com tons de rosa e ouro. Um novo capítulo começava, não apenas para Letícia e Alexandre, mas para todos que testemunharam o poder transformador do amor verdadeiro. Porque ali, naquela cozinha onde uma vez uma faxineira invisível sonhava com o impossível, agora
Dançava a nova senhora Montenegro, não por seu título ou posição, mas por ter tido a coragem de acreditar que amor verdadeiro pode nascer nos lugares mais improváveis e transformar até mesmo os corações mais machucados em algo extraordinariamente belo.